Bom, hoje é dia 18 de agosto de 2021, 21h06. Vamos hoje fazer uma aula para os técnicos de segurança do trabalho, uma aula de conceitos dentro de NR5, né? Ok, boa noite a todos aí. Meu nome é Ramon. Atualmente eu estou trabalhando aqui no Polo de Camaçari, ali na Braskem, dando suporte à parte até de segurança mesmo. E constantemente nós passamos muito treinamento relacionado à segurança. Ontem mesmo participei de reunião da CIPA, né, da empresa. As pessoas têm muita dificuldade em exercer seus chamados relacionados à CIPA, então fui lá para poder organizar, mostrar a ele como é que, de fato, assim, na prática, como é que funciona uma reunião. Enfim, está sendo muito bom. Vou estar compartilhando aqui o material para a gente estar debatendo juntos aqui, e qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês podem interromper e fica à vontade, né, para perguntar e questionar qualquer coisa, tá bom? Eu peguei esse material aqui, que eu achei interessante, é da NR5, né, falando da CIPA. CIPA é uma sigla, né, que significa comissão. É uma comissão, ou seja, muitas pessoas envolvidas ali, e é interna. E o principal objetivo é a prevenção, né, prevenir acidentes. Então, a CIPA existe não para que a gente resolva os acidentes, mas que a gente possa prever que nem venha a acontecer. Então, tem que ter essa visão prevencionista, né? Só alguns fundamentos legais. Começou-se a pensar muito em leis trabalhistas já na década de 40, em 1943, e aí foi tendo essas evoluções constantes e tal. Só em 1999 que foi feita uma portaria mais atualizada referente à NR5. É evidente que as empresas elas têm essa comissão interna de prevenção de acidentes porque é lei, né? Existe o regulamento em lei e também nós temos aqui que atender a NR5, né? Como eu falei, é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Tudo certinho? Aqui tá ok. Ok. Deixa eu só adicionar uma colega aqui e vamos dar continuidade. Então, a comissão, né? Como eu falei no início ali, a comissão é um grupo de pessoas formado por representantes, seja do empregador, o empregador ele indica, né, algumas pessoas, e empregado, né, que tem que ser eleito, né, pelos próprios trabalhadores. E o objetivo principal, como eu falei, é a prevenção de acidentes e doenças de trabalho. É interna, como eu falei, é um corpo dentro da própria empresa, a prevenção, antecipar-se às situações de risco que acontecem dentro de uma organização, e acidentes, que significa qualquer ocorrência inesperada, né, que interfere no andamento normal do trabalho, causando dano materiais ou perda de tempo ou lesão ao trabalhador. Na Constituição diz o seguinte, né, que toda empresa pública ou privada deverá constituir de uma CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento, com o objetivo de assegurar aos trabalhadores um ambiente saudável. Esse é o objetivo. E sobre a organização, a CIPA será composta por representantes, como falei, do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento, né, previsto no quadro, dependendo do número de pessoas ali, conforme a NR5. Os representantes do empregador serão indicados pelo empregador, né? Então, o empregador que indica. Já os representantes do empregado serão eleitos pelos próprios empregados, né? E garantindo que tenha a questão da confidencialidade desse processo, que é o que nós já conhecemos aqui no Brasil, que é o voto secreto, né? De fato, ninguém deve saber quem votou em quem. Isso tem que ser muito confidencial.
E quando a empresa não se enquadrar nesse quadro aí, a empresa designará um responsável para manter, né, e fazer cumprir as normas de segurança, quando não tiver o número mínimo de funcionários. E o mandato dos membros da CIPA terá duração de apenas 1 ano, né? Permitida assim uma nova reeleição. Então, eu fui eleito hoje pela CIPA, eu tenho 1 ano desse prazo para trabalhar, e mais 1 ano. Depois desse ano, eu posso fazer uma reeleição, né? O cipeiro não poderá sofrer dispensa arbitrária, né, desde o registro de sua candidatura. Então, no ato que você se candidata ali, a pessoa já não pode mais ser dispensada, né, de maneira arbitrária. Até 1 ano após ao final do seu mandato, salvo algumas exceções que está lá no artigo 482, né, que a gente não vai entrar em detalhe aqui. E os membros da CIPA serão empossados no primeiro dia útil, né, após o término do mandato anterior. Serão indicados de comum acordo com os membros da CIPA um secretário e seu substituto. Então, entre os próprios membros ali, a gente é feita a indicação para um secretário e deverá ser mantido na empresa para inspeção do Ministério do Trabalho, né, o processo eleitoral, né? Lista de presença do curso da CIPA, ata de reeleição, ou seja, todas as evidências de que foi feito de maneira dentro da lei a questão da formação da CIPA, né? Então, nessa imagem fica muito claro aí, o empregador, ele tem a função aí de indicar algumas pessoas, assim como os trabalhadores aqui do lado direito. O empregador, ele indica, né? Ele indica o presidente. Então, o presidente, ele vem do próprio empregador. E alguns membros e titulares e suplentes. E da parte dos trabalhadores, é através de eleição na urna, onde dali sai o vice-presidente, os membros titulares e suplentes. E entre todas essas pessoas é escolhido ali um secretário que tem uma função muito importante de fazer as anotações, né? Fazer as atas, que vai ficar o registro, né? Do que a CIPA está fazendo. Aqui já falamos que o objetivo principal é desenvolver atividades voltadas para a prevenção de acidentes e doenças de trabalho e a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores. Então, essa é a função de quem participa da CIPA. Então, infelizmente, em muitas empresas, a CIPA é muito mal vista porque entende-se que as pessoas entram na CIPA pela razão errada, né? Para ganhar estabilidade. E quando esse não deve ser o foco tem que ser a questão de prevenir, né, a questão de acidentes e doenças de trabalho. Essa é a principal razão para fazer parte de uma comissão interna como essa. Eu já fiz parte da CIPA indicado pelos empregados de uma empresa multinacional e também já fui parte da CIPA indicado pelo empregador também. Para mim, eu achei muito importante essa participação, porque eu ajudei muito aos meus colegas de trabalho, né, a fazer parte da CIPA. Então, numa empresa que, só dando um exemplo aqui que eu trabalhei, existia um setor que as pessoas sujavam muita roupa com um tipo de produto que, se ela levasse para casa, ela poderia contaminar com as roupas, né, dos seus familiares. Então, eu, como membro da CIPA, assim como outras pessoas, a gente indicou a questão de botar máquinas de lavar naquele setor, de uma lavanderia, justamente para que os funcionários não pudessem levar essas roupas para casa. E foi atendido. Já saí dessa empresa e eu sei que até hoje esse sistema lá funciona bem, justamente para prevenir doença de trabalho e outras coisas mais. Algumas atribuições: identificar risco, né, dos processos de trabalho, elaborar plano de trabalho, realizar periodicamente verificação nos ambientes. Aqui tem algumas coisas, né? Realizar, após cada reunião, a verificação do cumprimento das metas fixado, divulgar para os trabalhadores informações relativas à segurança e à saúde do trabalhador, colaborar, né, no desenvolvimento de implementação do PCMSO, PPRA, que é a questão do plano, né,
de prevenção de riscos ambientais, divulgar e promover o cumprimento de normas. Então, tem tantas coisas que a CIPA ela contribui muito, né? Gostaria de falar mais detalhadamente algumas atribuições do presidente. Então, o presidente ele tem a função de quê? De convocar os membros para reuniões da CIPA. Então, o presidente tem essa função, coordenar as reuniões, né? E manter o empregador informado sobre as decisões da CIPA, né? Coordenar e supervisionar as atividades dos secretários e delegar atribuições também ao vice-presidente. Já o vice-presidente, ele tem a função, entre os empregados que foram votados, que foi escolhido, né? Executar as atribuições que lhe forem delegadas, substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais e nos seus afastamentos temporários, e as atribuições do secretário, né, ou da secretária, cargo fundamental para o bom desenvolvimento da CIPA, que é redigir uma ata, que deverá ser muito bem clara, né, em relação ao que foi discutido e votado, e preparar a correspondência, né, quando for necessário, e elaborar relatórios estatísticos, né. E, em conjunto, a CIPA como um todo, como comissão, é cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, é coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, né, zelando para os seus objetivos, delegar atribuições aos membros, promover o relacionamento da CIPA com o SESMIT, né, divulgar as decisões da CIPA para os trabalhadores, sempre, né, fazer esse feedback com o próprio trabalhador, e encaminhar os pedidos de reconsideração da CIPA e constituir a comissão, né? Aqui já falamos também algumas das atividades. Deixa eu só voltar aqui, adicionar a Paula aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer. Então, algumas das atividades principais: identificar os riscos do trabalho, investigar acidentes de trabalho quando acontecer, verificações, inspeções e avaliações no local de trabalho, né? E algumas atividades participativas, participar, colaborar, divulgar e orientar sempre, né? E aqui fala também relacionado ao funcionamento, né? Como que funciona. Então, a CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário, então tem que se fazer um calendário, né? Então, iniciou a CIPA, primeiramente é pegar todos os meses, além do qual vai ser uma data, e já estabelecer a data dessas reuniões. E aí, além dessas planejadas, entender que em alguns momentos pode vir a acontecer reuniões extraordinárias também, né? Em situações mais específicas. Nessas reuniões ordinárias, o que nós podemos, né, fazer, né? Serão realizadas durante o expediente normal do trabalho, então não fazer fora do horário de trabalho, mas sim durante o expediente normal. E isso tem que ficar muito claro, principalmente para os líderes diretos ou supervisores, que esse calendário tem que chegar nas mãos deles justamente para entender que nesses momentos eles precisam estar à disposição para essas reuniões. Terão atas assinadas pelos presentes, todo mundo que tiver presente tem que assinar nessa ata. E na ausência de titular das reuniões, aí existe a convocação dos suplentes, né? O membro titular perderá o mandato sendo substituído pelo suplente quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias, sem justificativas. No caso do afastamento definitivo do presidente, a empresa indicará um substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre membros da CIPA. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão outro, né, para substituir em 2 dias úteis. Então, devem ser coordenadas pelo presidente ou vice, sempre as reuniões, né? Deverá ser respeitado o calendário que foi pré-estabelecido e tratar exclusivamente de assuntos que é referência da CIPA. Então, a gente não deve levar nenhum tipo de assunto que não tem nada a ver
com a CIPA, né? Execução do plano de trabalho e utilização adequada do tempo. Então, é importante ter um tempo também. Lá no trabalho, em meia hora, a gente consegue fazer uma boa reunião da CIPA. Tem empresas que duram um pouco mais, mas eu acho que meia hora é um tempo muito bom. Meia hora, 40 minutos, dá para fazer uma reunião muito eficiente, se for muito bem planejada, né? Então, nessas reuniões ordinárias, né, serão realizadas mensalmente, isso aqui já falamos. E uma das coisas principais que, quando se fala de CIPA, é segurança no trabalho, né, do trabalho. O que vem a ser a segurança do trabalho? É um conjunto de medidas, né, que são adotadas visando, né, minimizar os acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade do trabalhador e sua capacidade de trabalho. Aí tem os conceitos, né, relacionados a acidente do trabalho, é importante ressaltar isso, porque acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa morte, perda ou redução, que seja permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, né? Aí aqui tem o conceito de doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Um exemplo aqui é tendinite, né, para os digitadores. Isso fica muito claro que é devido à natureza do trabalho, né? E tem a doença do trabalho, que é assim entendida ou adquirida ou desencadeada em função das condições especiais do ambiente de trabalho, com ele se relaciona diretamente, né? Exemplo disso é surdez, né? Que trabalha em locais assim de muitos ruídos, né? Ou seja, essa doença foi desenvolvida ali por causa do ambiente do próprio trabalho. Tem acidentes que é causado por ato de terceiro, né? Quando outra pessoa provoca o acidente, né? Culposo sem intenção, por negligência ou imprudência, e tem aquele doloso que é uma intenção mesmo, né? Que seja por sabotagem, ofensa física. Tem acidente por força maior, é quando acontece algo que é um fenômeno da natureza, né? Seja incêndios, inundações, descargas elétricas, raios, enfim. É algo que não é natural assim, está acontecendo. E tem aqueles acidentes que é fora do local de trabalho, né? Cumprimento de ordem de serviço sob autorização da empresa, por exemplo, viagem de serviço, né? Sobre qualquer meio de locomoção. Tem os acidentes de trajeto, que é quando o empregado sofre um acidente no percurso de sua residência, né, para o trabalho, ou do trabalho para a sua residência, né? Não importando o meio de locomoção ou caminho. Então, existem muitas dúvidas relacionadas a isso, porque muitas vezes até a própria empresa passa uma informação errada dizendo que se a pessoa não for no transporte da empresa, isso não vai caracterizar o acidente de trajeto, né? E na lei é muito claro que fala em qualquer meio de locomoção, né? E o que pode descaracterizar o acidente de trajeto? Exceder o tempo habitual, né, realizado do percurso, né? Se ocorrer uma parada entre esses dois pontos, ou seja, eu estou indo do trabalho para minha casa e de repente desvio o meu caminho e vou numa padaria, né? Está fora do percurso. Então, esse momento que eu desviei o curso ali, já não vai mais caracterizar acidente de trajeto. Quando a gente fala em prevenção de acidentes, a gente precisa entender que muitas vezes vai acontecer muitos incidentes. A gente está vendo essa pirâmide aí, ó, de uma proporção, né? Ou seja, para que aconteça um acidente grave, foi porque, em média, já aconteceu mais de 600 incidentes para que se chegasse a um acidente grave. Então, muitas vezes, vai acontecendo muitas coisas pequenas, que são incidentes ou desvios, que a gente até observa, mas a gente acha que não foi nada demais.
E de tantas vezes acontecer que a gente vai, gradualmente, a gente vai piorando o nosso quadro, né? Que vai chegando a perda de material, depois acidente com lesão, até chegar a um acidente grave. Os acidentes, eles acontecem por ato inseguro, quando a pessoa que decide a quebra de um procedimento, e às vezes é a questão da condição insegura, né? Que é a condição do local. Então não depende muito da pessoa, mas é a condição onde ele trabalha. E também já existe o ato inseguro juntamente com a condição, que é muito pior. Alguns exemplos de ato inseguro é quando a pessoa não usa o EPI, um exemplo aqui, né? Não usa o EPI, ou de repente utiliza ferramentas inadequadas. Sobre uma condição insegura, né? Falta de corrimão em uma escada, né? Ou o piso está irregular, então são situações que é da condição. E sobre, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas fala sobre riscos ambientais, fala que no próprio PPRA a gente fala que a gente tem que cuidar de alguns riscos. Nós sabemos que temos risco químico, biológico, físico, né? Que nós podemos cuidar aqui, ó, ergonômicos, temos que tratar. Então isso é parte também da comissão da CIPA, criar um mapa, né, dos riscos de cada departamento, de cada área, analisando esse tipo de risco, para que assim que a gente analisa os riscos, a gente vai saber como que nós podemos fazer o tratamento disso, né? Se a gente não conhece, não tem como tratar diretamente. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto, não. Está fluindo a aula. Beleza. Eu vou colocar aqui um exercício para nós. Não sei se vocês já participaram de algum perguntas e respostas pelo aplicativo não, pelo um site chamado Kahoot. Vocês já participaram alguma vez? Demais. Pronto, eu vou colocar aqui, que é até melhor que acho que vocês conseguem assimilar até melhor o assunto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, estou abrindo aqui o site aqui, vai aparecer. Aí, o que vocês podem fazer aí, vocês vão entrar no site pelo Google mesmo, você pode digitar lá Kahoot, K-A-H-2-O-1-T, como está aqui. Está carregando aqui a senha para que vocês possam entrar. Ramon, tudo certo? Pronto, tudo certo. Aí apareceu a senha aqui. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Sim. Pera, deixa eu recarregar novamente. Pronto, apareceu aí a senha. Está conseguindo ver? Eu sei, professor. Aí vocês entram aí no site aí, digita aí Kahoot. Quando vocês entrar aí, vai ter
Enter Game, você dá um clique aí, depois vai pedir para digitar uma senha. Tem mais alguém aí para poder entrar? Paulo? Tô entrando já. Beleza. Professor, eu não estou entendendo, tem que entrar no aplicativo, precisa de uma Não, senha? não precisa entrar no aplicativo, não. Você vai digitar no próprio Google aí, Kahoot, não sei se está vendo aí na tela, K-A-H, 2 O e um T. Você digita Sim. no Google. Aí vai aparecer aí umas páginas. Aí a página que aparecer assim, Enter Game, que tem assim, PIN, P-I-N. Você pode abrir essa página. Você abrindo essa página, vai pedir para digitar uma senha. Aí a senha é essa aqui que está aparecendo ó, na minha tela. Seria a PIN do jogo, Isso, exato. A senha seria 877? Exato, 13 e 14. Entendi. Conseguiu? Consegui. Tem que botar o nome, Bota o seu nome ou o apelido que você quiser. Tá certo. Já consegui aqui entrar. Pronto. Tem mais alguém que está tentando? Ou podemos começar? Então podemos começar então, né? Pode. Pronto, vou iniciar aqui. Vamos ver se vocês... Junto a gente vai aprender. Aconselho a criação de comissões de segurança em empresa com mais de 10 empregados, 15 empregados, 20 empregados ou 25. Não entendi, professor. Aconselho a criação da comissão de segurança da CIPA, né? Com quantos empregados? Com mais de 10, que é o vermelho, mais de 15 azul, 20 amarelo ou 25 verde. 3, 2 segundos, vai vencer, acabar o tempo. Essa primeira aí, a gente teve essa dificuldade aí, porque foi início, mas no próximo a gente vai aprimorar melhor. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu apliquei. Tô sim, tô. Ah, beleza, então. Bom, então assim, a gente vai debatendo juntos aqui. Então, aconselha-se a criação da comissão, né, de segurança em empresa com mais de 20 empregados. Já se deve ter, né? A CIPA. Vamos para a segunda. Os representantes dos empregados escolherão entre os titulares e suplentes o vice-presidente da CIPA. Verdadeiro ou falso? Repita aí, professor. Os representantes dos empregados escolherão entre os titulares e suplentes o vice-presidente da CIPA. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Essa aqui é uma pegadinha aí. Na verdade, Não aparece as perguntas aqui pra gente, não, né? não apareceu não? Foi a tela? Minha tela não está aparecendo, não? No
Sim, professor, só vai aparecendo aqui na tela, porque eu estou no notebook e estou no celular, não sei quem está assim também. No celular não aparece a pergunta, só aparece na tela que eu estou aqui no Zoom com o senhor. É verdade. Na tela de vocês vão aparecer somente as opções, não é isso? Sim. Isso, é verdade. Então, assim, para que vocês possam ter acesso à pergunta, vocês precisariam ter duas abas aí, para que você possa ver minha tela e ter a própria tela para você responder. Eu posso estar ajudando aqui de estar lendo para vocês, só que tem um tempo aqui que o tempo é muito curto, né? Mas eu posso estar lendo para vocês aqui. Nessa afirmação... Professor, o senhor falou que foi pegadinha? Porque nessa afirmação, o que está de errado aqui? Que para escolher o vice-presidente é só entre os titulares. Os suplentes não entram, não, viu? Entendi. Tá bom? Então, entre os titulares que foram votados ali, que é Se não escolhido tivesse suplente, seria verdadeiro, né? Porque Exatamente. quem escolhe o vice são os representantes dos empregados, não é isso? Exatamente. Está tudo certinho ali, só não a questão dos suplentes. Vamos para o próximo. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de quanto tempo? Vermelho, 1 ano. Azul, 2 anos. Amarelo, 3 anos. E verde, 4 anos. Essa tá fácil. Olha aí, 1 ano. Teve muita gente que confundiu aí, botou 2 anos, né? Poxa, gente, eu botei 2, né? Sabe por que confunde aí? E eu crente que estava acertando. Sabe por que confunde aí? É. Porque, de fato, é 1 ano o mandato. Só que vocês recebem, quem é da CIPA recebe 1 ano de estabilidade após terminar Isso o que mandato. confundiu. São 2 anos de estabilidade, não de Isso. ciclo. É 1 ano de mandato e 2 de estabilidade. Entendi. É só isso a diferença. Para ter direito ao auxílio-doença, você precisa atestar que não está apto para trabalhar por mais de vermelho, 10 dias consecutivos, azul, 14 dias consecutivos, amarelo, 15 dias e verde, 16 dias consecutivos. Repita, por favor, professor. Para ter direito ao auxílio-doença, né? Quantos dias você precisa ficar afastado? 10 dias consecutivos, vermelho, 14 azul, 15 amarelo e verde, 16. Então é amarelo, né? 15 dias consecutivos. Até que enfim acertei um. Aí depois que você passa 15 dias consecutivos, aí tem direito do auxílio-doença. Membro eleito titular perderá mandato substituído pelo suplente se faltar quantas assembleias ordinárias em justificativas? Vermelho 2, azul 3, amarelo 4, verde 5. O membro eleito titular, quando que ele perderá o mandato e ser substituído por outro suplente se faltar as reuniões, né? Sem justificativa. O vermelho é 2, o azul 3, o amarelo 4 e o verde 5. Cinco, né? Que a gente leu ali, que se faltar... Acertei de novo, só que dessa vez eu chutei. Confundiu aí com 4 porque fala que tem que ser mais do que 4. Então ele só perde se for 5. Mas lá na lei está dizendo que tem que ser mais do que 4. Não 4. 4 ainda está no limite. Mas se for mais do que 4, que a gente sabe que é 5,
Aí sim ele perde, se não justificar. Ó, a Luana aí deu uma arrancada aí. A CIPA. Bora, amiga Alana. A CIPA, né? Tem que ser quinzenais, mensais, trimestrais ou semestrais? Pode. Mensais, né? Então, todo mês precisa acontecer a CIPA, né? Caraca, eu tava clicando aqui, não tava indo. Ah, não tá indo, não. Às vezes é a questão da internet mesmo, que às vezes pode oscilar. A CIPA não poderá realizar reuniões extraordinárias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro azul, falso vermelho. Ao tempo. É falso, né? Parabéns aí, vocês aí. Claro que é falso. Ela pode sim fazer reuniões extraordinárias. Além daquelas que foram planejadas, ela pode fazer uma reunião extraordinária. Principalmente se acontecer algo urgente, né? De repente um incêndio, um acidente. É evidente que ela pode fazer. Compete ao empregador convocar adaptações para a CIPA no prazo máximo de quantos dias antes do término do mandato em curso? Vermelho 30, azul 40, amarelo 60 e verde 90 dias. Só repete rapidinho aí a pergunta, que foi rápido. Compete ao empregador convocar adaptações para a CIPA no prazo máximo de quantos dias antes do término do mandato em curso? $60 dias. Então, 2 meses. O empregador já tem que fazer a convocação para adaptação dessa CIPA aí. Olha no ponto duplo agora. Guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de quanto tempo? De 1 ano, vermelho, 3 anos, azul, 5 anos, amarelo e 10 anos, o verde. Aguarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição. Tem que ser no período mínimo de quanto tempo? Vermelho 1 ano, azul 3 anos, amarelo 5, verde 10. Cinco anos, né? Então, toda aquela documentação que acontece ali na questão de eleição, tem que guardar toda aquela documentação no mínimo por 5 anos. Paulo deu uma subida aí no ranking aí. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados à eleição e apuração em ordem crescente de votos. Verdadeiro ou falso? É falso, né? Não é crescente, é decrescente de votos. São quantos tipos de agente de riscos? Vermelho 3, azul 5, amarelo 7 e verde 10. Aqueles agentes de risco que eu mostrei lá no finalzinho dos slides. Falta 5 segundos. Azul é 5, vermelho 3, 5, né? Os agentes de risco, vamos lá relembrar, né?
Tem o risco químico, né? Tem o biológico, tem o ergonômico, tem o de acidentes e o físico, né? Então são 5. Verdadeiro ou falso? Risco potencial existente num objeto, produto ou situação para causar danos às pessoas, à propriedade e ao meio ambiente. Ali é o conceito. Risco potencial existente num objeto, produto ou situação para causar danos às pessoas, à propriedade e ao meio ambiente. Isso é verdadeiro ou falso? É falso, porque aqui a palavra não seria risco, né? Seria perigo potencial. Penúltima, todo acidente do trabalho deve ser comunicado à empresa, que deve providenciar uma CAT no prazo máximo de 24 horas. Verdadeiro ou falso? Todo acidente de trabalho deve ser comunicado à empresa, que deve providenciar uma CAT, prazo máximo de 24 horas. Verdadeiro, né? Então, qualquer acidente tem que ser comunicado à empresa, tem que ter uma CAT, viu? A última, FISPIC, é uma ficha de integração de segurança de produtos químicos. Verdadeiro ou falso? É falso, né? Na verdade, essa ficha aí, acho que talvez eu nem falei no slide, mas FISP significa ficha de informação de segurança de produtos químicos. Ou seja, todo produto químico tem que ter uma FISP, né? Todos eles. Entrou na empresa um produto químico, tem que ter uma ficha, que é a ficha de informação de segurança de produtos químicos. Até porque a gente precisa saber as informações para não correr risco, né? Vamos ver como ficou esse pódio aqui. Luana em terceiro. Van, né? Em segundo. E Paula aí em primeiro lugar aí pra gente aí. Deixa eu só tirar um print da tela. Eu espero que com o joguinho aí tenha aumentado assim, também o conhecimento um pouco sobre a CIPA, que ela é muito extensa. A gente sabe que é um curso de longa duração, um curso da CIPA, né? Quando você é eleito, você tem um curso com vários detalhes, várias situações. Isso aqui é só uma prévia para vocês entenderem como é que funciona a CIPA. Viu, Ramon? Entender... Ramon, se você quiser, viu, é na quarta-feira, dar mais uma aula extensiva, pode ser, viu? Pode ser, porque a CIPA é um pouco extensa e tem outros assuntos que seria interessante abordar com eles também. Fechado, então. Ramon, esse joguinho só quem tem acesso é você, no caso? Pode ser qualquer pessoa. Você entra no site Kahoot, você cria uma conta lá e você pode formar suas próprias perguntas. Entendi. Tá bom? Tá bom, obrigada. No mais, eu agradeço a participação de todos vocês. Uma boa noite aí. Espero que vocês tenham aprendido aí. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aí.
Valeu, então. Boa noite a Ok. todos aí, né? Boa noite, Então, obrigado. Obrigado aí. Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal.